Olá, olá, sejam bem-vindos, né? Tenham uma ótima tarde. Estamos dando início ao programa Algo Mais aqui na sua TV Mar, canal 525 da NET Claro, e que você também pode assistir pelo portal Gazeta Web e também por outros meios, né? Não só as redes sociais, como também o aplicativo da TV Mar, ok? Bom, gente, no programa de hoje eu vou receber o médico e psicólogo João Facchinetti, que vem falar sobre o Setembro Amarelo, né? Que é tão importante aí na prevenção do suicídio. Também vamos conhecer a técnica de autorretrato a mãos livre. E para finalizar, teremos, como sempre, o quadro Mundo dos Famosos com o nosso querido David Hernandes. Então fica comigo que tudo isso e muito mais você assiste aqui. E o Algo Mais está só começando. Bom, gente, amanhã, no dia 10 de setembro, se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data é comemorada desde 2014, quando foi instituído o Setembro Amarelo. É uma campanha, né, brasileira, mas que tem toda essa referência aí ao Dia Mundial, que é amanhã, como eu falei agora há pouco. E para discussar, né, falar sobre isso com muita propriedade, vou estar conversando via Skype com o médico psiquiatra e psicólogo João Facchinetti. Seja bem-vindo, João, né, mais uma vez aqui ao Algo Mais, para falar aí sobre essa temática também, né, que durante todo esse mês de setembro vamos estar atentos, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, não é verdade? Verdade, uma boa tarde, Ana Regina, um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores, conversando sobre esse esforço concentrado no mês de setembro para abordarmos essa questão, para combatermos, para enfrentarmos essa questão tão danosa que é o suicídio. Danosa e antiga, porque o suicídio existe desde que o mundo é mundo, porque as doenças mentais, elas existem desde que o mundo é mundo. E a gente precisa fazer um movimento de enfrentamento a isso, de atenção, de cuidado e de enfrentamento a essas questões. Porque, historicamente, o que a gente tem visto é que o suicídio vem aumentando ano a ano, não só em Alagoas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, o que nos convida, como população, como cidadãos do mundo, a começarmos a pensar e raciocinar, a mover esforços contrários a esse movimento. É verdade, os números eles realmente, né, são alarmantes. Eu tenho alguns dados aqui, ó. No Brasil acontecem cerca de 12 mil suicídios todos os anos e mais de 1 milhão no mundo. Então, os números são enormes, daí a importância, né, de se ter um mês dedicado realmente contra o suicídio. E o suicídio ele ainda é um tabu, não é verdade? Mas é importante termos um diálogo aberto sobre essa temática, por isso o convite para que o senhor esteja conosco aqui mais uma vez no Algo Mais. Bom, e existe um perfil social, né, em que os casos eles sejam mais comuns ou não? Não, um perfil de pessoa não. Mas o que a gente sabe, Ana, é o seguinte, a gente sabe de algumas coisas. Você coloca um dado de casos de suicídio que chegaram a óbito. Mas, para cada caso que chega a óbito, você tem uma quantidade enorme de pessoas que têm ideação suicida, que têm pensamentos suicidas e que não conseguem, graças a Deus, executarem o ato, ou um número grande de pessoas que tentam, mas não são efetivados, não chega a óbito. Então, quando você cita assim 1 milhão de casos, isso é o que a gente tem como registro de óbito. Você tem muito mais gente em torno disso. E uma coisa que você aborda com muita propriedade é a questão do preconceito. Sim, nós temos 2 preconceitos
pontuais em relação duas posições pontuais em relação ao suicídio. Você tem uma atitude de agregação em torno da família, em torno também da pessoa que faleceu, quando o suicídio chega a óbito. Mas quando ele não chega a óbito, existe todo um movimento social de discriminação, de apontar, de recriminar, de desdenhar, de fazer perguntas descabidas, colocações descabidas para a pessoa que sofre, do tipo: ora, mas a vida é tão bonita. É muito curioso, porque na verdade esse preconceito ele extravasa do preconceito que ainda existe pelas pessoas menos informadas as questões da saúde mental. Ninguém pergunta para um asmático: mas você está com dificuldade de respirar? Tem tanto ar por aí. Ninguém pergunta isso para um asmático, porque seria um absurdo. Mas para um suicida, para um depressivo, para um sofredor de um transtorno mental, as perguntas são colocadas sem muito cuidado. Ora, mas você está com depressão? A vida é tão bonita, como se dependesse de um movimento voluntário dele resolver essas coisas. O que a gente sabe em relação ao suicídio, por pesquisas feitas, é que, em termos práticos, toda pessoa que tenta o suicídio, que consegue o suicídio, ela é uma pessoa que sofre de um transtorno mental. E quando a gente fala em cuidar das questões relativas a suicídio, a gente fala de cuidar de transtornos mentais, de ter cuidado com essas pessoas, de fazer com que as famílias se atentem para aquelas pessoas e leve-as a um tratamento com médico, com psicólogo, com alguém que seja capacitado a cuidar daquela pessoa. Algo também muito interessante, né, que existem sinais que essas pessoas dão, não é verdade? Alguns sinais, eles são percebidos, outros não, mas quais são esses sinais? O que fazer para perceber, de fato, que essa pessoa está dando indícios de que vai cometer o suicídio? São sinais, a gente não tem assim, este sinal. Não são coisas marcadinhas, né? Pontuais, que a gente pode dizer: se a pessoa fez isso, preste atenção. Mas a pessoa pede socorro de formas diferentes. Ela diz para os familiares, ela diz para o psicólogo, ela diz na consulta quando vai para o cardiologista, para o pneumologista, para o dermatologista. Ela informa que a vida não está tendo muito sentido, ela informa que a vida não está sendo tão interessante. E as pessoas não gostam de ouvir essas coisas. As pessoas têm meio que fecham os ouvidos para não ouvir esses gritos de socorro. Não entendem isso metaforicamente e não concretamente, que é como a pessoa está se expressando. E deixam de atentar. Boa parte dos suicidas que chegam a óbito, pouco tempo antes, ele conversou com algum profissional de saúde, ele expressou de formas diferentes o seu desejo em relação a sair desse mundo, sair dessa vida, de ir para outra vida. E as pessoas entendem isso como se fosse uma metáfora. Não é só uma metáfora, não. Precisa ficar atento, porque sabe o que acontece? A gente sempre acha que não vai cair um raio no nosso quintal, sempre vai cair no quintal do vizinho, que o problema está sempre no quintal dos outros, que as questões estão lá. Não. A doença mental, o transtorno mental, está presente em todas as famílias, em todas as nossas famílias. Se não as mais graves, mas as doenças mentais estão presentes nas famílias. E a gente precisa ficar atento àquela pessoa que se recolhe mais, que tem um comportamento mais desorganizado, que está mais recluso. E eu estou falando agora do suicídio quando a gente pensa em relação às pessoas depressivas. Mas a gente tem que pensar também que, por exemplo, o suicídio é muito comum entre os usuários de drogas, entre os esquizofrênicos. Então, não só vamos pensar no deprimido
que está lá no canto dele querendo se isolar, mas vamos pensar nas outras situações da vida, que também ligadas a transtornos mentais, que implicam em suicídio, como essas que eu falei, né? Como usuários de droga, como alcoólatras, como esquizofrênicos, como transtornos bipolares, como outras patologias. Outros transtornos, todos os casos de suicídios estão ligados a transtornos. E sabe o que acontece, Ana? Acontece uma coisa muito curiosa. Nós temos os fatores predisponentes e os fatores precipitantes. Os fatores predisponentes são esses que eu estava me referindo agora. É a depressão, a esquizofrenia, o uso de drogas ilícitas, os outros fatores. Esses são os predisponentes. E tem os precipitantes. Quais são os fatores precipitantes? Acabou o namoro, perdeu o emprego, bateram com o carro e ele perdeu o carro. E as pessoas, quando pensam, só pensam nesses fatores de cá. Não, a pessoa cometeu um suicídio porque ela perdeu o emprego. Não! Quantas pessoas perdem o emprego e não cometem suicídio? E a gente precisa estar atento a isso. Lembrar muito, doutor João, do que está acontecendo na atualidade, né? Toda essa situação de isolamento, de pandemia, isso então pode ter sido um fator desencadeante, um gatilho, mas para alguém que já estava passando, né, por um momento de repente já muito antigo, anterior a tudo isso, de um transtorno mental, não é verdade? Ou foi desencadeado por esse isolamento. Vamos pensar assim. Ninguém em plena saúde mental acorda de manhã e diz assim: eita, eu acho que é uma boa ideia hoje eu tirar a minha vida. Não, isso é contrário ao nosso ser, à nossa espécie. Isso vai contrário ao instinto de sobrevivência. Para que uma pessoa pense nisso, ela tem que estar muito transtornada nesse sentido. Tem que ter um transtorno mental. E é isso que a gente precisa atentar. Essa situação de isolamento social, devida, necessária, importante para contermos esse movimento de pandemia que a gente está vivendo, determinou muito sofrimento mental e, com esse sofrimento, determinou que algumas pessoas que já tinham predisposição desenvolvessem algum transtorno mental. De ansiedade, que tem muitos, de depressão, e a gente viveu e está vivendo isso ainda. E com essas situações, sim, se espera que o número de suicídios no ano de 2020, no mundo inteiro, seja maior do que nos outros anos, porque a gente está colocando uma situação estressante para toda a população de uma vez só, e muito estressante, porque você ser podado do seu movimento, do seu ir e vir, do seu direito de sair, nem que você não vá muito, mas olha, mas agora não pode, já dá agonia, você já quer transgredir isso, já se sente incomodado. Não é uma verdade, sim. E eu gostaria também de lhe perguntar a respeito do papel da imprensa, né? Como a imprensa ela deve lidar com essa temática? Muito bem. Se a imprensa puder, na hora que for fazer as divulgações, focarem menos nos fatores precipitantes, focarem com menos detalhes no método usado para se chegar, porque é o que menos importa, e focar no sofrimento mental, no transtorno mental que aquela pessoa vinha passando, ela já vai estar fazendo um bom trabalho, porque o que acontece é que quando as coisas são noticiadas com muita força pela imprensa, outras pessoas que estão vivendo aquela situação meio que se inspiram naquilo que está sendo posto e busca meio que imitar, tomar aquele movimento daquela pessoa como uma ideia boa, como uma solução interessante. E principalmente quando essa situação é de uma pessoa conhecida nacionalmente, de uma pessoa famosa, de um ator, de uma atriz, de um político, que toma uma atitude dessa. Então, procurar focar mais nas questões
predisponentes naquilo que realmente foi causa do que no ato em si. E se foi revólver, mostra a mão, a cabeça ensanguentada, o peito ensanguentado, sangue. Não é a melhor forma de ajudar nesses momentos. A melhor forma seria de trabalhar o cuidado nesses momentos, visto dos fatores predisponentes, e alertar para o cuidado das pessoas que sofrem de transtornos mentais. Ok. E aqui no estado, né, na nossa cidade, nós contamos com uma rede de suporte, né, para as pessoas que apresentam algum transtorno mental e que apresentem, né, algum sinal de suicídio ou algum depressivo ou algum portador de transtorno. Existe uma rede de suporte que dê esse apoio a essas pessoas, inclusive aos seus familiares, o que é muito importante também, né? Olha, nós temos a rede pública, através dos CAPs, dos atendimentos, inclusive no hospital, atendimento de emergência, nós temos no Hospital Portugal Ramalho, onde tem profissional 24 horas por dia, de segunda a sexta, o atendimento nos CAPs, isso do ponto de vista da rede pública. Existem algumas ONGs que dão atenção de uma... como é que eu vou dizer assim, sem estar ligada à rede pública, e agora me escapa o nome da nave, do pessoal que tem um trabalho relacionado a isso. Núcleo de Amor à Vida, se eu não me engano é isso, que desenvolve um trabalho de apoio a essas pessoas. Mas a rede mais importante para essas pessoas é a rede familiar. É que a gente tenha dentro da família um diálogo, uma abertura para, inclusive, conversar sobre essas coisas, conversar com o marido, conversar com a mulher, porque tem um dado curioso no suicídio. Se você pegar as estatísticas, os homens alcançam o óbito com muito mais número muito maior do que as mulheres, mas as mulheres tentam mais, mas de formas menos agressivas, e sobrevivem mais. Mas que a gente tenha na nossa família, no NAV, no CAPS, ou no atendimento emergencial no hospital psiquiátrico, uma estrutura em que a família esteja junto dessa pessoa, esteja humanamente associada a essa pessoa, que reconheça como uma pessoa que precisa ser tratada e não uma pessoa que precisa ser discriminada, ser largada de lado. Essa é a nossa maior rede. E temos também os profissionais que atendem nos seus consultórios, tanto psicólogos quanto psiquiatras, que fazem esse atendimento para as pessoas de uma forma geral. Mas não vamos nos esquecer, desculpe, Ana, porque no momento agudo, no momento que a pessoa está precisando de um atendimento emergencial, às vezes até de ser medicada emergencialmente, nós temos que recorrer a quem possa nos atender nessa hora. E para nesse sentido, atendimento emergencial, nós temos o Hospital Portugal Ramalho, com atendimento 24 horas, todos os dias na semana, público, gente, que coisa maravilhosa, não precisa pagar, já está pago pelos nossos impostos, que nós podemos nos dirigir para termos um profissional com quem podemos conversar e com quem podemos contar. Muito bom. Eu ia só reforçar, né, o que o senhor falou em relação ao apoio da família, e que esses familiares, eles sejam capazes, sim, de compreender que, na maioria das vezes, eles não vão dar conta, não é isso? E que essa pessoa, esse indivíduo, ele precisa ser levado ou para o Portugal Ramalho, para o psiquiatra, para um psicólogo, para que possa, né, medicar, tratar da melhor forma possível e que o suicídio, né, não venha a acontecer. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Vou lhe dar um espaço para o senhor finalizar aí a sua fala, mas primeiro lhe agradecer, né, por mais uma vez estar aqui conosco e estar sempre passando essas informações tão preciosas. Obrigada mesmo. Eu só ia acrescentar, além de te agradecer, que quando eu falo ir ao Portugal Ramalho, necessariamente não é para ser internado no Portugal Ramalho. O internamento pode ser, inclusive, em casa, com a família sendo esclarecida sobre os cuidados que tem que ter com aquela pessoa. O que eu quis dizer é que um local que nós temos 24 horas por dia como
como nós temos o HGE para correr para uma fratura de braço, nem que a pessoa seja atendida e volte para sua casa com a tipoia, nós temos o Portugal Ramalho como um local para as emergências. Nem que a pessoa chegue lá, seja vista, medicada e também volte para sua casa para os seus cuidados. Quero agradecer imensamente, Ana, de coração, ter você como entrevistador, uma pessoa inteligente, uma pessoa que pergunta com muito carinho e com muita profundidade as coisas, e a todos os seus telespectadores por estarem aqui nos assistindo e ouvindo. Muito agradecido pela oportunidade. Ok, agradeço também mais uma vez. Bom, gente, vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua com algo mais. Até já.